Oi, gente! Eu voltei, finalmente. Então, esses últimos dias e semanas eu não tava conseguindo gravar vídeo aqui pro canal, porque minha rotina de trabalho tava insana. Eu tava em pré-férias, tinha uma colega de férias, enfim, não consegui fazer muita coisa. Não sei se vocês sabem, mas eu já falei aqui várias vezes, eu trabalho no portal metrópolis.com. Eu cuido da parte de entretenimento lá. Então, acessa lá e dá uma moral pra gente, né? Mas a verdade é que agora eu tirei uns dias de folga, eu tô de férias e eu pretendo fazer vários vídeos aqui pro canal. Mas por que diabos que eu tô falando de trabalho? Acredite ou não, trabalho tem tudo a ver com o que eu quero falar aqui nesse vídeo de hoje. Mas não é um vídeo sobre trabalho, mas tem a ver com trabalho. E eu prometo que você vai entender. Se liga aqui e vem comigo. Antes da gente começar, eu já queria fazer um pequeno pedido de desculpas. É o seguinte, eu tô gravando esse vídeo à tarde, então vai ter um bando de barulho de passarinho e também vai passar uns caminhões, carro, talvez o carro da pamonha, quem sabe não somos premiados dessa vez. Mas isso faz parte da vida do youtuber moderno. Então vamos começar no assunto do vídeo específico de hoje. Eu vou começar falando de uma série chamada Severance, ou Ruptura, que tá lá no Apple TV Plus. É uma série nova. Ela ainda não foi completamente lançada, né? Ainda tem alguns episódios por chegar. Inclusive, eu acho que quando tiverem todos os episódios, eu talvez faça um vídeo de crítica. Enfim, eu acho que vou ter vários vídeos falando sobre Severance, porque eu tô realmente meio obcecado com essa série. Eu tô achando ela incrível. Mas, o que eu quero falar aqui especificamente hoje é sobre as características dessa ficção científica. Pois é, eu não falei antes, mas é uma ficção científica excelente. E vários episódios são inclusive dirigidos pelo Ben Stiller. Eu sei, é surpreendente, mas tá tudo muito bom. Antes da gente começar, é claro, eu vou fazer aquele pedido de todos os vídeos. Deixe seu like, assine o canal e ative o sininho. Dessa forma, você fica sabendo de todos os vídeos que são lançados aqui no canal. Aproveita e também responde aí nos comentários. Você gosta de série de ficção científica? Deixa aí esse comentário e vamos debater sobre tudo que a gente vai falar aqui hoje. Ruptura é uma das séries mais legais que eu vi nos últimos tempos. E ela conta a história de um grupo de pessoas que trabalham nas indústrias Lumon. Acontece que até o momento a gente não sabe direito o que as indústrias Lumon realmente fazem. É meio incógnito isso, né? Eles têm lá um líder e a gente não entende direito o que eles fazem. Só que o grande lance dessa série é o seguinte. Essas pessoas que trabalham na indústria, elas fazem uma escolha. Na verdade, as pessoas que trabalham em um departamento específico dessa indústria, que é o departamento de ruptura. E essa escolha que elas fazem é dividir completamente a vida pessoal da vida profissional. E para fazer isso, elas aceitam colocar um chip no cérebro dela. E esse chip separa completamente essas duas esferas da vida dessa pessoa. Para você entender mais ou menos como funciona, elas ao chegarem ao trabalho e passarem lá por uma sessão que é uma espécie de calibragem para o dia de trabalho, vamos dizer assim, elas imediatamente esquecem tudo da vida pessoal delas. Mas quando eu estou falando tudo, é tudo. Elas não sabem nome, elas não sabem se são casadas, se são solteiras, se estão tristes, se estão alegres, se estão felizes, enfim, nada disso. Elas esquecem tudo. E ao sair do trabalho, elas não lembram de nada do que elas fizeram na vida profissional. Então, nenhuma das tarefas que elas tiveram no dia a dia, quando elas chegam em casa, elas lembram. Nem mesmo dos colegas de trabalho elas são capazes de lembrar. Se eles se cruzarem na rua, eles não se conhecem, eles não sabem quem eles são. São vidas completamente separadas, completamente diferentes, tudo por conta de um chip que foi implementado no cérebro dessas pessoas. O personagem principal é o Mark, que é vivido pelo ator Adam Scott. E a questão dele é que ele perdeu a esposa no acidente, e aí ele decide ir para as indústrias Lumon, ir para esse departamento de ruptura, que pelo menos nas 8, 9 horas que ele trabalha, ele não lembra da perda da esposa nesse acidente, ele não lembra dessa dor e desse sofrimento. E justamente para literalmente esquecer tudo isso, ele aceita esse trabalho. Mas a série tem muito mais detalhes e nuances bem interessantes sobre trabalho, sobre o que eles fazem nessa indústria, o que está acontecendo ali. Mas isso eu vou deixar para outros vídeos. Eu queria falar especificamente de uma cena que tem nessa série, que eu acho que é no terceiro episódio, e que me chamou muita atenção. Acontece que em determinado momento, entra uma nova funcionária nesse departamento deles. E eles, de fato, não estão muito alegres ali com aquela situação. Essa mudança causa um mal-estar em todo mundo. Especificamente nessa nova funcionária, que ao se dar conta de que ela não lembra de nada, que ela não sabe quem ela é, o que ela está fazendo ali, e por que ela não tem nenhuma vida fora do trabalho e ela não lembra de nada disso, ela fica meio rebelde. E na tentativa de acalmá-la, de colocá-la nesse contexto, né, nessa ideia que a empresa, né, as indústrias Lumon quer, ela é levada para uma espécie de museu de cera com todos os CEOs da história da Lumon. É tipo um Madame Tussauds corporativo, assim, sabe? Tem um bando de estátua e ali tem a simulação de onde era a casa deles, enfim. É um espaço de ambientação para ela conhecer os CEOs da indústria Lumon. E é exatamente aí que eu acho que as coisas ficam legais. Porque esse culto aos CEOs me lembrou uma outra série, mas que é do Star Plus. E a série se chama The Dropout, que também é sobre uma CEO. Na verdade, especificamente sobre a Elizabeth Holmes, que teve a sua história muito conhecida mundialmente porque ela foi apontada como a nova Steve Jobs, que por si só é um CEO também.
The Dropout é uma série ficcional sobre a história de Elizabeth Holmes. Mas que história é essa? Basicamente, essa garota ela era uma estudante de Stanford quando ela resolveu ter uma grande ideia que ia mudar o mundo. E bom, basicamente essa grande ideia era que a partir de uma gota de sangue você pudesse realizar mais de 200 exames sem ter todo aquele trabalho de ir lá no laboratório, tirar sangue e isso ser levado para uma grande máquina de análise. Você poderia, até no futuro próximo, como prometia a empresa dela, Theranos, que você poderia ter essa máquina em casa, ou seja, você poderia fazer exames de sangue periódicos na sua casa, tirando apenas uma gota de sangue com uma maquininha. Você botava aqui uma agulhinha, pum, saiu uma gotinha de sangue e você fazia vários exames. E bom, essa era a ideia que ela teve. Acontece que a série vai mostrando um pouco como essa ideia ela não era execuível. E eu não estou dando spoiler, porque ela é baseada em fatos reais. A Elizabeth Holmes de fato existiu. E ela deu um golpe literalmente bilionário em várias pessoas. Para você ter uma ideia, ela criou essa empresa e foi atraindo vários investidores. Tem um pessoal lá no Vale do Silício que trabalha com essa ideia de capital de risco, ou seja, eles colocam dinheiro em empresas que eles não têm certeza absoluta que vai funcionar. E eles postam o seguinte, bom, eu vou colocar X milhões aqui, e se isso der certo, eu vou recuperar X mais 5. Então vale a pena eu correr esse risco para ganhar muito mais dinheiro. E aí ela montou uma diretoria que tinha assim, nomes incríveis. Entre eles, por exemplo, tinha o Henry Kissinger e o George Shultz, dois ex-secretários de Estado dos Estados Unidos. O George Shultz também foi secretário de Tesouro. E, cara, assim, grandes nomes gigantescos da política dos Estados Unidos. O lance é que a Elizabeth Holmes nunca entregou isso. E por que eu tô falando que isso não é um spoiler? Você pode ver a série tranquilamente. Porque a série vai explorar os detalhes de como foi a ascensão e a queda da Elizabeth Holmes. Inclusive, se você quiser encurtar essa história, você pode ver um documentário que tem no HBO Max. Eu vou deixar aqui também o nome do documentário, que fala especificamente sobre Elizabeth Holmes e sobre como ela deu esse golpe, como ela cresceu, desapareceu e nunca entregou o que ela prometeu. A Elizabeth Holmes está sendo julgada nos Estados Unidos, ela já foi condenada a mais de 20 anos de prisão, enfim, e tá lá correndo o processo, ainda não tem uma definição, mas essa é a história dela. Ela prometeu uma máquina que ela não conseguiu entregar e ela enganou várias pessoas, pegando muito, mas muito dinheiro mesmo. Para você ter uma ideia, a empresa dela chegou a valer $1 bilhão, que são as conhecidas startups unicórnios, que são essas empresas que chegam ao valor de $1 bilhão e ficam gigantescas. Elas são tipo meio que o santo graal do Vale do Silício. E aqui eu queria falar um pouco especificamente do Vale do Silício. O Vale do Silício hoje ele é tido como o grande lugar da inovação, né, e do empreendedorismo. E por trás disso ele criou uma cultura muito personalista em torno desses CEOs. E essa cultura extremamente personalista gera figuras que a gente conhece muito. Então, por exemplo, todo mundo sabe quem é o Steve Jobs, todo mundo sabe quem é o Mark Zuckerberg, todo mundo agora vai saber quem é Elizabeth Holmes. E são figuras que ganham muita projeção, aparecem em capa de revistas e acabam entrando na cultura pop porque eles viram como se fossem os novos grandes gênios da humanidade. Pro bem e pro mal. Eu não vou fazer uma análise de juízo de valor se o Mark Zuckerberg ou o Steve Jobs são caras bonzinhos ou malzinhos. Cada um tem sua opinião e tem o direito de ter ela. O que eu tô falando aqui é que eles viraram pessoas muito famosas, eles ocupam os mesmos espaços das celebridades no mundo de hoje. Por que eu comecei falando de ruptura e cheguei até Dropout e a Theranos e a Elizabeth Holmes? Porque lembra que eu falei lá que eles levam a moça que tem que se aclimatar ao trabalho para tipo um museu dos CEOs da empresa? Isso me chamou muita atenção, porque não existe nada mais personalista. Inclusive, quando você tá vendo a série, tem várias cenas em que mostram as indústrias Lumon e tem um painel gigantesco com o rosto de um dos fundadores da indústria Lumon. Ou seja, é uma personalização da figura do executivo. A mesma coisa acontece no caso da Elizabeth Holmes. Ela era maior e mais famosa que a Theranos, a empresa que ela criou. Tal qual o Mark Zuckerberg hoje seja até mais famoso que a sua própria empresa, né? O Facebook e todos os outros ramos que essa empresa criou. E essa cultura dos CEOs está completamente presente na cultura pop. Os CEOs, eles ocupam quase que dois espaços na cultura pop atual. Eles estão ao mesmo tempo como os donos das grandes empresas, então você tem o CEO da Disney, aqui do YouTube mesmo, e de todas as Netflix, Amazon Prime Video, de todas essas grandes empresas de entretenimento, e eles também viraram personagens da cultura pop. A gente falou do Steve Jobs aqui. Basta ver que o Steve Jobs tem 2 filmes sobre ele. O Mark Zuckerberg, por sua vez, ele tem um filme específico sobre a rede social que ele criou, né, sobre o Facebook. E aí a gente pode trazer, né, a questão da Elizabeth Holmes, que agora está tendo a sua série. Já teve um documentário e agora está tendo uma série ficcional no Star Plus, né? Quem vive ela é a Amanda Seyfried. E bom, essa é a minha possibilidade. De novo, 3, 2. E bom, esse é meu argumento aqui.
a cultura dos CEOs, ela tá presente demais na cultura pop. E eu acho que o motivo atrás disso é justamente porque os CEOs hoje, eles são uma grande válvula de investimento nessas empresas. Quando essas empresas surgem, os seus CEOs, eles viram quase que garotos propagandas deles mesmos. Eles viram, publicam livros, fazem milhões de palestras em TED, eles viram quase que assim o atrativo, o principal ativo dessas empresas. Em Dropout fica muito claro que a Elizabeth Holmes, ela era o principal ativo da Theranos. E não em si a máquina que eles estavam criando. Por isso que ela vendia aquela empresa. Ela parecia mais que a empresa. Mesmo que o produto que ela prometesse, ela não conseguisse entregar. E indo além, tem outra série que já está disponível no Apple TV Plus e que também discute a vida desses CEOs. Eu estou falando de We Work, que é uma série que tem Anne Hathaway, Jared Leto e Luísa Trajano. Opa, pera, não é bem assim. Provando que falar sobre CEOs está super na moda dentro da cultura pop, essa série traz a história de um casal que criou esse coworking, que se chamava WeWork. Para vocês terem uma ideia, essa franquia chegou a valer 47 bilhões de dólares. E a série vai contar a ascensão desse casal e a queda. E tem dois nomes gigantescos nela, né? A gente tem Anne Hathaway e Jared Leto. Já tá lá disponível no Apple TV Plus. Inclusive eu recomendo que você vá assistir. Acho que quando também tiver todos os episódios disponíveis, eu volto aqui para fazer um vídeo sobre isso. O meu ponto aqui nesse vídeo é mostrar como os CEOs, eles viraram quase que uma figura dominante dentro da cultura pop. A gente está vendo várias séries de picaretas e até mesmo de pessoas honestas, mas que simplesmente erraram e deu tudo errado. Porque essas histórias, elas têm um elemento muito forte de cultura pop, né? Ela tem o elemento da ascensão, da luta contra todos, da vitória e depois da queda, que são elementos narrativos que atraem muita atenção sempre. É inevitável. Pega um filme que você gosta, provavelmente ele vai ter uma ascensão, um momento de queda, até uma resolução daquele conflito e um final condizente com o que aquele roteiro queria propor. A história desses executivos, sejam eles picaretas ou não, ela tem esse elemento muito atrativo, a gente fica grudado querendo ver isso, porque realmente, de fato, é algo que a gente se interessa muito. É também um pouco, mesmo que ela não fosse uma executiva, mas ela pretendia ser o que a Anna Delvey fez. Eu vou até deixar aqui, ó, o card. Na verdade é desse lado. Vou deixar aqui o card pro vídeo que eu fiz sobre a Anna Delvey, né, do Inventando Ana. Mas o que eu quero propor aqui pra gente pensar é, CEOs estão na moda. E a gente vai ver muita história deles. E por que eles estão tão na moda? Porque talvez a gente não tenha como fugir deles. A economia mundial gira em torno dessas figuras que criam essas empresas do empreendedorismo, o empreendedorismo de palco, enfim. E tem vários temas que a gente pode falar. Mas isso fica para outro vídeo. Por enquanto, eu só quis falar dessas séries que estou colocando os CEOs pra gente saber um pouco mais sobre eles. E aí, gostou? Então, deixa seu like, não se esquece de assinar o canal e ativar o sininho. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.